A paz de Cristo, queridos, é com alegria e com satisfação que mais uma vez nós estamos chegando para trazer aos professores e alunos da EBD subsídios da Palavra de Deus. Nós estamos estudando a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. E nós estamos chegando já na lição de número 10. Se você está conhecendo o nosso canal agora, seja muito bem-vindo, inscreva-se neste canal, não deixe de dar o seu joinha e compartilhe os nossos vídeos para que mais pessoas tenham acesso à Palavra de Deus. Se você ainda não conhece o canal do Professor Juninho, lá tem aula para adolescentes, juvenis e jovens. Também deixo o link na descrição do nosso vídeo e também o blog Auxílio ao Aluno EBD. Lá você vai encontrar muitos subsídios que o ajudarão na sua aula. Esta é a pré-aula de número 10. O título da nossa lição é Dádiva, Privilégios e Responsabilidades na Nova Aliança. Antes, porém, de nós iniciarmos a nossa pré-aula, eu não posso deixar de falar do curso que nós estaremos lançando no mês de abril. É o curso Geração de Pregadores. Eu anunciei no vídeo anterior e já alguns irmãos entraram em contato conosco através do e-mail. E agora eu tenho um e-mail específico, vou deixar na descrição do vídeo também, que é cursogeracãodepregadores@gmail.com. Curso Geracão de Pregadores, porque não tem acentos, @gmail.com. Você entra em contato conosco para você saber mais. Olha, não é curso teológico, é um curso prático de pregação. Nós teremos apenas uma aula teórica, as outras todas práticas. Eu vou estar disponibilizando aí os meus esboços de pregação. Eu montei uma apostila muito caprichada. Você vai receber essa apostila em PDF e ali nós estudaremos alguns dos nossos esboços de pregação e você vai ter liberdade de construir o seu esboço em cima daqueles. Olha, é um curso que não existe nada igual, não existe nada igual aí disponível. Vale a pena você investir no seu ministério. Muito bem, dádiva, privilégios e responsabilidades na nova aliança. Em primeiro lugar, vamos iniciar olhando para o sentido de cada palavra no nosso título. Dádiva. A primeira palavra ali se refere ao ato de dar, se refere a dom, presente ou até mesmo oferta. Fala de dar espontaneamente algo de valor, seja ele material ou não. A palavra que nós temos em português, dádiva, ela vem do latim, que é a palavra dativa, que deu origem ou significa donativo. É daí que vem a palavra dádiva. A segunda palavra que nós temos no nosso título é privilégio. Privilégio, segundo o dicionário de português, você vai encontrar o seguinte: direito, vantagem ou imunidades especiais gozadas por uma ou mais pessoas, além dos direitos comuns dos outros. Este é o sentido no dicionário de português. Porém, nós pretendemos aqui analisar biblicamente, então vamos ao dicionário de Almeida. Lá diz o seguinte: direito, vantagem ou favor que se concede a alguém. A referência bíblica que nós temos no Novo Testamento é em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 2, na Almeida atualizada. Temos também ali responsabilidade.
Responsabilidade, segundo o dicionário do português, é obrigação geral de responder pelas consequências dos próprios atos ou pelas de outros. No dicionário de Almeida, fala de qualidade pela qual alguém responde por algo que lhe é confiado. Por último, nós temos a palavra nova aliança, que esta é a principal que você precisa entender neste trimestre, a definição da frase nova aliança. Ou também, nova aliança pode ser traduzido por Novo Testamento. Então, o Novo Testamento ou Nova Aliança foi anunciado pelo próprio Senhor Jesus Cristo na última ceia antes da sua morte. Para entender bem isso, é necessário nós irmos para o texto de Mateus, capítulo 26, e nós temos ali o versículo 28. Na última ceia, o Senhor falou a respeito do seu corpo, falou a respeito do cálice que representava o seu sangue, e no versículo 28 do capítulo 26 de Mateus, ele diz: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Em outra versão, o sangue da Nova Aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Então, esta Nova Aliança, nós estamos aqui ouvindo a respeito dela do próprio Jesus. Então, um dia antes dele ir para a cruz, quando ele participava da ceia com os seus discípulos, logo após o jantar, ele falou desta nova aliança que seria selada com o seu próprio sangue. Agora, é muito interessante quando você abordar a respeito da nova aliança, ter em mente o que Jesus tinha como referência no Antigo Testamento. Então é muito interessante que você abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 24 e faça esta conexão entre Êxodo capítulo 24 e Mateus capítulo 26, onde nós acabamos de ler. Em Mateus 24 nós temos a Antiga Aliança ou o Antigo Testamento. Esta foi intermediada por Moisés mediante o sangue de touros, de cordeiros ou de bezerros. Você vai ter esta Antiga Aliança no capítulo 24 de Êxodo. Então, olhando para o capítulo 24, você pode analisar com seus alunos desde o versículo 1 até o 10º versículo deste capítulo. Mas eu quero chamar a atenção para o versículo 5, que diz assim: enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. Aí você vê Moisés no versículo 6, tomando metade do sangue e pondo em bacias, e a outra metade do sangue ele aspergiu sobre o altar. Agora, olhe para o versículo 8. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu-o sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Então, é muito bom que você faça esta conexão entre Êxodo 24 e Mateus 26, mostrando que a antiga aliança ela foi intermediada por Moisés através do sangue de bezerros. Aqui, Moisés, após o sacrifício, ele divide o sangue, metade ele coloca na bacia e a outra metade ele vai aspergir sobre o altar. Da bacia ele vai aspergir sobre o povo, dizendo que este é o sangue da aliança do Senhor, que o Senhor estava fazendo com eles. Porém, tudo isso era apenas era apenas sombra do que aconteceria lá no Novo Testamento e que Jesus está mencionando ali em Mateus 26 e também nos demais evangelhos, Evangelho de Marcos
e Lucas, onde ele fala da nova aliança que ele inauguraria com o seu próprio sangue. Indo para o segundo tópico da nossa lição, você vai ter ali privilégios. Antes, porém, vamos falar de dádiva, né? O primeiro tópico fala de dádiva, depois o segundo de privilégio. Que dádiva é essa? Você já entendeu a definição de dádiva. A maior dádiva, queridos, que nós recebemos é o sacrifício perfeito e de caráter único de Jesus Cristo. É por isso que o autor da nossa lição ele fala de uma única oferta, um único ofertante e uma única vez. Então a maior dádiva que temos recebido é o sacrifício perfeito e único de Jesus Cristo. Nós não poderíamos pagar o preço da redenção. Nós não poderíamos nos livrar de nossos próprios pecados. Nós seríamos condenados. O nosso destino seria o inferno. Todavia, Jesus nos deu este presente, este dom, ao oferecer-se a si mesmo como um sacrifício perfeito. Não existe dádiva maior do que esta. O preço da redenção era sangue inocente, e somente através da encarnação de Cristo isto foi possível. Isto se chama dádiva. Então você pode ver no texto bíblico da nossa lição, que é Hebreus capítulo 10, o primeiro versículo ali, ele diz que a lei, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Então tudo aquilo ali era a sombra. A cada ano o sumo sacerdote deveria fazer novamente aquele mesmo sacrifício que ele fez no ano passado. Porém, Jesus veio e fez um único sacrifício perfeito, e a maior dádiva que recebemos é esta. Agora sim, no segundo tópico da nossa lição, nós temos os privilégios da nova aliança. Quais são estes privilégios? São muitos, porém, o autor da nossa lição, ele aponta 3, os principais aqui, né? A regeneração, a adoração e a comunhão. Aqui no meu roteiro eu fiz uma inversão: regeneração, comunhão e adoração, porque eu entendo que sem a comunhão entre os irmãos e comunhão com Cristo, não há adoração. Mas vamos falar do primeiro, que é a regeneração. E aí vem a pergunta clássica: o que é regeneração? O que seria regeneração? E regeneração nada mais é do que gerar de novo, ser gerado novamente. E nós vemos Jesus falando de ser gerado novamente, de nascer de novo, lá no capítulo 3 de João. Então você tem a referência aí, João capítulo 3 e versículo 5. Ó. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Ali Jesus está falando de regeneração. E a regeneração é um privilégio que nós encontramos através do sangue de Jesus. É uma obra exclusiva de Jesus Cristo. Nós apenas cremos que esse sacrifício é totalmente suficiente para a salvação. Uma outra referência, além de João 3 e 5, é Tito. Lá em Tito, capítulo 3, versículo 5 também, Paulo fala da lavagem, da regeneração que acontece pela palavra. Mas o texto que eu quero ler com os irmãos está em 1 Pedro, o capítulo de número 1 e o versículo 23, que diz: sendo de novo gerados. Então olha que Pedro está falando de regeneração, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Este é um privilégio que nós usufruímos
através da cruz de Cristo. Este é um privilégio da nova aliança, a regeneração. Quando você olha para o Antigo Testamento, você não vai ver ninguém que nasceu de novo, que foi regenerado, porque isto só é possível na nova aliança. O outro privilégio, aqui elencado na nova aliança, é comunhão. A palavra comunhão no grego é koinonia. Então, por várias vezes, esta palavra é mencionada nas Escrituras. Koinonia. Então, esta comunhão, ela é tanto na horizontal quanto na vertical. A comunhão, ela acontece tanto com os irmãos que estão à minha volta, que compõem o corpo de Cristo, quanto com Deus. Eu não posso ter comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com os meus irmãos. Então a comunhão, a koinonia, ela é tanto na horizontal quanto na vertical. Uma coisa está atrelada à outra. Onde nós vemos comunhão ou koinonia na Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento, você vai ver muito no livro dos Atos dos Apóstolos. Capítulo 2, versículo 42 de Atos, diz que eles perseveravam unânimes no partir do pão, na comunhão, nas orações. Você também tem a referência de Paulo na primeira carta aos Coríntios, o capítulo 10 e o versículo 16, que Paulo fala da comunhão com o sangue e com o corpo de Cristo. Mas o que eu quero ler com vocês aqui é primeira epístola de João, capítulo 1 e versículo 7, onde o apóstolo João diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É interessante notar, queridos, que muitos citam o versículo, este versículo, 1 João 1 e 7, mas citam só uma parte, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Esta é apenas uma parte do verso. Lendo o verso todo, você vê que tem uma condicional. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Aí sim, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de qualquer pecado. Então é necessário nós termos a comunhão com o próximo para podermos ter comunhão com o nosso Pai. O mesmo apóstolo João diz que é impossível nós dizermos que amamos a Deus, a qual não vemos, se não amarmos o próximo que está diante de nós, que nós podemos ver, tocá-lo. O terceiro item aí dos privilégios, eu falei de regeneração, falei de comunhão, agora adoração. Porque só se tivermos comunhão, teremos adoração. Qual o lugar em que se deve adorar? Esta é a questão até hoje. Onde devemos adorar? E esta questão, a mulher samaritana levou até Jesus. A mulher samaritana disse: os nossos pais dizem que é no Monte Gerizim que se deve adorar. Vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. O local de adoração é em Jerusalém. Nós dizemos que é no Monte Gerizim. Onde afinal é o local de adoração? E aí, Jesus, lá em João capítulo 4, versículos 20 a 24, ele vai ensinar um princípio doutrinário que você pode levar para esta aula. Mas em João 4, 23, ele diz que o Pai está procurando verdadeiros adoradores, que a hora chegou em que não vai se adorar nem em Jerusalém, nem em Samaria, mas o Pai vai buscar verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. E é este que o Pai está procurando. Então, a resposta para a pergunta, qual é o lugar em que se deve adorar, é muito simples. Você deve adorar no Santíssimo Lugar. Uma vez que o véu foi rasgado,
nós temos acesso a esse santíssimo lugar. E onde é este santíssimo lugar? Todo homem, ele é um ser tripartido, ele é composto de espírito, alma e corpo. Muitos querem adorar com o corpo, apenas nos gestos, apenas batendo as palmas, apenas cantando com a boca, com os lábios, apenas utilizando a sua língua. Isto é corpo. Outros querem adorar com a alma, com os sentimentos, com o seu ser, mas a verdadeira adoração, ela está no espírito. Porque quando nós nascemos de novo, o Espírito de Deus, ele vem habitar no nosso espírito humano. E quando o Espírito Santo começa a dominar o espírito humano, ali nós somos regenerados e ali nós produzimos a verdadeira adoração. Quando nós adoramos em espírito, nós não estamos adorando apenas com o corpo. O corpo apenas expressa a adoração que vem do espírito. A alma apenas expressa que está sendo dominada pelo espírito. O espírito domina a alma e a alma domina o corpo. Este é o ciclo correto. É desta maneira que nós temos uma adoração em espírito. Então, o santíssimo lugar do homem é o seu espírito. O corpo, que você pode ver, que você pode tocar, é o átrio. Não se adora apenas no átrio. A alma é o lugar santo, mas o Santíssimo é o espírito humano, onde o Espírito Santo passa a fazer morada quando há a regeneração. Mas nós temos também responsabilidades. Nós temos ali a vigilância, no terceiro tópico, a vigilância, a confiança e a perseverança. A vigilância no Novo Testamento grego fala de serviço realizado apenas sob os olhos do mestre, ou daquele que lidera, ou do patrão. Então, quando uma pessoa ela fazia serviço apenas sobre os olhares do seu líder, aquilo se chamava vigilância. E nós devemos ter vigilância, mas quem controla? Como fazer para ter esta vigilância na vida cristã? É quando tudo que nós vamos fazer, proceder e agir, nós colocamos à luz da palavra. Aí sim nós temos a vigilância. Nós comparamos o que estamos fazendo, a maneira como estamos agindo com a palavra. Aí nós temos vigilância, nós estamos atentos para não pecar. Nós temos também confiança. Nosso autor fala de confiança e a confiança ela está relacionada ao exercício da fé. Quando a fé falta, a confiança, a comunhão, ela também se perde. Quando falta a fé, a comunhão, a confiança se perde. Então, confiança e fé estão relacionadas. Eu gostaria de ler com você Hebreus capítulo 10, que é o mesmo capítulo que nós estamos estudando. Os últimos versículos ali, versículos 35, diz: não rejeiteis, pois a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. O mesmo Deus que prometeu lá no início, ele não muda, ele há de cumprir. O que acontece é que muitas das vezes perdem a confiança, deixam de exercitar a sua fé. E isso vai estar atrelado ao próximo ponto, que é a perseverança. O que é perseverança? A palavra no original grego se refere à estabilidade, se refere à constância e à tolerância. Perseverança é a característica daquele que não se desvia de seu propósito e da sua lealdade à fé, mesmo diante das maiores provações e dos maiores sofrimentos. É aquele que não desiste.
Então nós temos nesta nova aliança dádiva, que é um presente, que é um dom, temos privilégios estes que os antigos não tiveram, que Abraão não teve, que os profetas do Antigo Testamento não tiveram. Nós temos esses privilégios, mas nós temos também responsabilidades. Nós precisamos vigiar para não perder aquilo que ganhamos, aquilo que o Senhor outorgou a nós. Nós precisamos ter a confiança e a perseverança para chegar até o fim. O mais interessante não é começar bem. O mais interessante é terminar bem. Muitos homens na Bíblia começaram de maneira esplêndida, mas terminaram muito mal. O meu conselho a você é que você permaneça na luz da palavra de Deus, a cada dia, buscando mais de Deus, tendo a certeza que você não é bom, você não é capaz de conseguir pelas suas próprias habilidades, mas se o Espírito Santo de Deus te governar, com certeza você irá perseverar até o fim e com certeza isto lhe trará um futuro de gozo. Que Deus abençoe a você. Se esta aula foi útil para você, não deixe de compartilhar, deixe aí o seu joinha. Não esqueça, mês de abril, curso Geração de Pregadores. Entre em contato conosco, o e-mail é cursogeracãodepregadores@gmail.com e você terá maiores informações para participar conosco do maior curso de pregadores deste tempo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.